Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Para hoje nós temos o segundo capítulo, se é que eu posso falar dessa forma, ou segunda aula do nosso pequeno curso sobre Monero. Ele é pequeno, porém recheado de informações super importantes. Eu trouxe aqui, eu não havia trazido na última aula, apenas uma ideia de como eu quero levar esse curso, das várias aulas que eu quero trazer, né? Conceitos básicos e introdução à moeda já foi publicado. Se você não viu, vou deixar um card aqui para que você veja, vai aparecer em algum lugar aqui em cima. Hoje falaremos sobre a história do Monero. Um apanhado bem básico de quando surgiu, como que surgiu e quais que eram as ideias por trás desse surgimento. Todos os outros tópicos é o que eu estou hoje imaginando que farei a respeito desse curso, tá? Todos serão publicados aqui no YouTube e você poderá vê-los de graça. Portanto, por favor, deixe um like, se inscreva no canal, é importantíssimo para a gente, para que nós tenhamos essa métrica de que você está gostando dessa produção de conteúdo e também para disponibilizar isso aqui para vocês, zero custo. Mas vamos ao que importa. Eu trouxe algumas partes, assim como eu havia mostrado no primeiro capítulo, né, que são os conceitos básicos. Muitas das fontes são o próprio site, tá? Então é uma fonte interessantíssima para você que quer aprender sobre e quer fazer a sua pesquisa, o que eu super encorajo. Tudo bem? Vamos lá. O Monero, então, ele foi lançado, né? Ele estreou em abril de 2014. Então, o que aconteceu? Ele teve um lançamento, né, pré-anunciado do CryptoNote. A gente falou do CryptoNote no último capítulo, né? Mas, de qualquer forma, é o código, o algoritmo, né, que foi usado para começar a produção dele. Um ponto interessantíssimo, muito importante, não teve aquele negócio de pré-mineração ou distribuir parte das moedas, dos tokens ou da remuneração do bloco para desenvolvedores. Isso aqui, distribuir, fazer pré-mineração ou distribuir parte do que foi feito para desenvolvedor é um absurdo total, é inconcebível dentro da comunidade de Monero, tá? Existem moedas que são hoje muito grandes e que fizeram isso? Sim, existem. Está certo ou está errado? Sinceramente, eu não sei. Mas eu valorizo e muito uma moeda que não faz isso. Por quê? Dessa forma ela fica mais descentralizada, que você vai ver daqui a pouco que é uma das grandes intenções do Monero. Monero já tem 8 anos, né, por sinal, e botei aqui, é importantíssimo isso, não houve distribuição. Eu coloquei aqui também o que eu acho interessante, nem todo mundo entende pré-mineração, né? O Monero ele é uma moeda Proof of Work, assim como o Bitcoin. Ele precisa que seja minerado para que novas moedas entrem em circulação. A pré-mineração seria o seguinte: o processo de criar como se fosse um estoque mesmo, né? um tanto, né? de moedas para um grupo mais insider, né? Um grupo mais seleto antes do ICO daquela moeda, antes de você realmente lançar ela para o público em geral. Isso reserva moedas de forma efetiva para os desenvolvedores da moeda. Por que isso não é bom? Acabei de falar, você acaba não tendo tanta descentralização. Porque você dá a moeda para o desenvolvedor e se ela realmente valer muito dinheiro, acaba que o desenvolvedor vai estar com muito dinheiro, mas ele pode resolver vender, ele pode, sei lá, continuar com uma parcela muito, muito grande de governança naquela moeda, e não é a intenção do Monero, a intenção deles é descentralizar as coisas. Se você conhece alguma moeda que é muito famosa hoje e que foi pré-minerada no seu lançamento, por favor, comente aqui embaixo, eu quero ver
a discussão acerca desse assunto, tá? Aqui eu só trouxe o link do CryptoNote, né? Você consegue acessar ele no GitHub, ele fica aberto, né? O código dele, na verdade. E é basicamente isso. Eu já pedi para você se inscrever e deixar seu like também, tá? Mas de qualquer forma, se você não fez isso, faça-o agora. Olha só, isso aqui ele também traz no site dele. O Monero ele fez várias melhorias desde o lançamento. O Monero ele é conhecido como uma das moedas que mais sofre atualizações. E isso é muito bom. Alguém pode até argumentar, né, contrariamente a isso, porque está mudando muito, mas num mundo que muda tão rápido, as tecnologias, principalmente de privacidade, mudam com muita rapidez também, é importante que você tenha uma comunidade super engajada e que propõe mudanças cada vez melhores para essa moeda e que todo mundo que está minerando aceite e acate essa mudança. Porque em todos os casos isso é feito pro bem da comunidade, mais precisamente para manter a privacidade, tá? Olha só, a blockchain ela migrou para diferentes bases de dados, estruturas de bases de dados, para conseguir prover uma maior eficiência, flexibilidade, aquele ring signature que a gente falou no último capítulo. Se você não viu, por favor, veja. Colocaram um tamanho mínimo para que ele fosse feito. Você vai entender isso mais à frente quando eu for falar das tecnologias, tá? Mas isso aqui é sim uma melhoria na rede. De forma que todas as transações fossem privadas, né? Privada de privacidade, né? Obrigatoriamente. Foi colocado o ring CT, que vai esconder o quanto que você transaciona. Veja, isso aqui é um processo, tá? Quando o Monero foi criado, ele não lançou com tudo isso. Ele lançou com foco em privacidade, ele já era uma blockchain fechada quando ele foi lançado. Só que você não tinha todas essas tecnologias que temos hoje, entendeu? E no futuro teremos outras que a gente ainda nem consegue conceber. Mas, enfim, é que ele vai trazendo essas várias implementações. Ele fala que todas essas melhorias, elas conseguiram entregar, né, uma melhora na segurança e na privacidade ou facilitaram o seu uso. E o Monero continua desenvolvendo com os objetivos de privacidade e segurança primeiramente e a facilidade de uso e eficiência depois. Então, assim, é foco de todo mundo que usa, todo mundo que minera, o pessoal que tem Node, o pessoal que desenvolve para a comunidade do Monero. Pensa-se primeiramente em manter a segurança, por isso que não vai sair de Proof of Work, e a privacidade. Não existe a possibilidade disso aqui mudar para alguma coisa que a gente conhece hoje, que é aberta, que é auditável. Auditável não, porque auditável ele é. Mas que você consiga, todo mundo consiga ver, né? Igual é o caso do Bitcoin. Isso não vai acontecer, tá? Aqui eu trouxe umas outras coisas. Aqui é de outra fonte que eu peguei da Wikipedia, né? Para ser mais sincero. Mas é porque ficaria mais fácil assim. E é para você entender. O Monero ele começou, eu falei, né, que ele foi inaugurado, né, em 2014, em abril de 2014. Só que antes, um pouco antes, em 2013, ele era o Bitmonero. E o Monero foi um fork desse Bitmonero, assim como é o Bitcoin Cash, por exemplo, foi o fork do Bitcoin. Ou o Ethereum do Ethereum Classic, por aí vai. Ele fala o seguinte, que as raízes do Monero, elas podem ser ligadas, assim, digamos, ao CryptoNote, esse GitHub que eu coloquei aqui, tá? O GitHub foi um protocolo, né, de criptomoeda que estava descrito num white paper, publicado por esse Nicholas van Zeberhagen. Imagina se ser um pseudônimo, tá? É o Satoshi Nakamoto do negócio. Não deve ser o nome dele, porque ninguém nunca achou ele até hoje, tá? E isso foi lançado em outubro de 2013. O autor, ele, né, o Nicholas, colocou que ele descreveu que a privacidade e o anonimato
são os aspectos mais importantes de qualquer moeda eletrônica, na verdade de dinheiro eletrônico, né? E a facilidade de você rastrear o Bitcoin sendo uma falha crítica do Bitcoin. Por isso que o foco do Monero é na privacidade. Só que o que aconteceu? Alguns outros usuários, eles estavam em desacordo, né, com esse Thankful for Today, também não se sabe o nome dele, tá? E a direção que o Monero, que era aqui de 2013, estava tomando. Então, eu ia falar Então, em 2014, houve esse fork, né, e foi criado o Monero. Então, assim, ele começa, né, da ideia do CryptoNote, a ideia dele já é de privacidade desde o início, desde a primeira concepção dele em 2013. E aí, em 2014, teve esse fork, o pessoal da comunidade no geral, assim como qualquer outra criptomoeda pode fazer isso, tanto que aconteceu no Bitcoin e no Ethereum, por exemplo, que eles fizeram esse fork e tomaram um rumo que hoje é o seguido, né, que é com o Monero. Um detalhe interessante, vale a pena falar. Monero significa moeda em Esperanto, tá? E detalhe, Esperanto é uma língua que foi criada na proposta de ser a língua universal, a língua de todo o mundo, devido à facilidade de você fazer tudo nela, de você aprender, de você conjugar verbo, de tudo mais. Eu não sei Esperanto, só estou falando o que ela é, tá? E Moneroge, com J no final, Moneroge, é o plural de Monero. Então não é um Monero, dois Moneros, é um Monero, dois Moneroge, tá? E aqui o Van Zaberhagen, né, o Nicholas e o Thankful for Today até hoje são anônimos. Importantíssimo que sejam, é melhor que ninguém saiba quem são essas pessoas mesmo, porque a gente não consegue conceber o nível de sanções, né, em estados e países e, sei lá, invenção de moda que essas pessoas podem querer. Por isso que o Bitcoin é o Bitcoin, né? Ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, ainda bem, né? Por isso que eu acho que o Monero é o Monero e vai ser muito mais no futuro. Por isso que o Ethereum... Ah, não, Ethereum não, né? Ethereum o pessoal sabe quem é o dono, né? Ah, tá. Confundi. Mas tudo bem. Eu coloquei aqui um pequeno detalhe que seria o roadmap do Monero. O roadmap ele tem um pouco a ver com história, né? Por isso eu coloquei, mas ele geralmente é mais usado para o que virá para frente, né? Para o futuro. No próprio site do Monero, você abre, lá em cima tem a aba aqui na direita chamada Resources ou Recursos, se tiver em português o seu, e Roadmap. Você entra no Roadmap, o que acontece? Você tem aqui, olha, as tarefas completas que já foram feitas, o que está acontecendo e o que está no porvir. E aqui você tem uma timeline de tudo que aconteceu com o Monero. Caso você queira ver datas mais específicas para as coisas, ou apenas acompanhar e entender um pouco melhor, você consegue olhar essa timeline. A grande questão que eu trouxe aqui foi o que? Em 2014, em abril, ele foi lançado no Bitcoin Talk. Tem até um link para esse fórum, caso você ache interessante, por favor, comente. E ele saiu, né, de Bitmonero para Monero. Houve uma troca no nome. E você pode acompanhar toda a história dele. Ele mostra tudo que foi feito em cada tempo que foi feito certinho aqui no Roadmap. É super legal. E também é meio que história, mais ou menos história. Você pode ver o futuro da moeda. Você vem aqui também, né, no próprio Roadmap, tem Future, e aqui você vê o que está por vir, né? Então, eles têm várias ideias, incluindo uma Layer 2, soluções de Layer 2, né? Eles estão colocando aqui como para frente. E a gente tem em andamento o Raveno, o Triptych e Bulletproof Plus. Tudo acontecendo. É interessante para você acompanhar, você que quer saber um pouco mais da moeda. Uma coisa que eu trouxe aqui também, se você for pesquisar isso no próprio site, ele até coloca os valores da moeda junto com o breve histórico que ele faz, tá? Ele faz um histórico bem rapidinho, ele não explica tantos detalhes, mas ele coloca os valores junto. E eu resolvi trazer esses valores para cá também, porque esses valores eles foram meio que a base
de tudo, desde a criação, e se mantém até hoje. O que eu acho mais importante, né? O fato deles se manterem até hoje, eu espero que eles se mantenham daqui para frente. Ele fala o seguinte: olha, nossos valores. O Monero ele é muito mais do que apenas uma tecnologia. Ele é o que a tecnologia significa. E as filosofias que guiam essa moeda estão listadas abaixo, sendo elas segurança, privacidade e descentralização. Eles pensaram em segurança primeiro, né? E eles colocaram, olha só, os usuários eles devem poder, né? Eles devem conseguir confiar no Monero com todas as suas transações, sem o risco de erro ou ataque, a rede, né, no caso. O Monero dá a recompensa completa do bloco para os mineradores. Tudo da recompensa é para os mineradores, que são os membros mais críticos da rede, porque eles provêm essa segurança. As transações são criptograficamente seguras, usando o último e mais resiliente, as ferramentas de encriptação mais recentes que existem. É essa a parte que ele fala. E realmente, todo mundo do Monero preza muito por essa parte de segurança. Quando você aprofunda, né, o conhecimento você na moeda, você vê isso, né? E é interessantíssimo que isso vem desde lá de trás, desde aqui, ó, em 2013. 2013 no Bitmonero, quando ele fala que a privacidade e anonimato eram importantes. A segurança estava muito nisso, privacidade também, né? Então é bom a gente ver que isso está se mantendo na rede. Então, falando de privacidade, ele fala que, olha só, o Monero ele leva a privacidade muito a sério. O Monero precisa proteger os usuários em uma corte de lei e, em casos extremos, de pena de morte. Como assim? O que ele quer dizer isso? Pense no pior dos casos que pode acontecer, no pior dos países, quando se fala em bens, em transações monetárias, em ter ou não ter dinheiro, em poder ou não poder pagar determinada coisa, determinada sanção. Ele coloca aqui como pena de morte e uma corte, né, da lei, ou um juizado talvez, que pode ser que em países, não é o caso do Brasil, pelo menos não ainda, que são ditatoriais, por exemplo, a China, e você se deparar com uma situação que é problemática, em que você precisa de ter dinheiro, mas você não consegue confiar no dinheiro, na moeda daquele país e tudo mais, você vai fugir provavelmente para uma criptomoeda boa, que faça sentido para você. O Monero, ele tem que te dar privacidade. Por quê? E se for proibido você usar criptomoeda, você proibido você usar Bitcoin na China, por exemplo, e aí você tem um tanto de Monero, como que o governo faria para saber que você tem? O governo não vai conseguir saber, portanto, eles não podem alegar que você tem e, por exemplo, sei lá, que se isso ia acontecer, executar você baseado, sei lá, na lei maluca deles de ditadores. Um outro detalhe, se você for pensar em Afeganistão, em países da Síria e tudo mais, o Talibã tomou tudo e confisca o dinheiro de todo mundo. E aí, o que você faz? Não tem o que fazer. Se você tem Monero, você não só tem o dinheiro, mantém o dinheiro, não tem como confiscar, como ninguém sabe que você tem. Se você, obviamente, não falar que você tem, né? Então, convenhamos. Enfim, esse nível de privacidade, ele tem que ser totalmente acessível para todos os usuários, independente se eles são tecnologicamente competentes ou se eles não imaginam como que o Monero funciona. Então, isso aqui é interessantíssimo, é você simplificar para aquela pessoa que não sabe usar tecnologia, como eu uso esse negócio. Então, o Monero, quando você começa a usar ele, você vê, ele faz todo o trabalho para você e resta a você apenas fazer as transações igual você faz com qualquer outra criptomoeda, tá? O usuário ele precisa de
com muita confiança, né? Confidentemente, confiar no Monero de forma que essa pessoa não se sinta pressionada de mudar os seus hábitos de gastos, tipo assim, podendo que as outras pessoas saibam ou descubram o que ele faz. E como é que eu vou traduzir isso para te explicar essa situação? O que acontece? Quando a gente olha o enredo de CBDCs, por exemplo. CBDCs são aquelas moedas digitais de bancos centrais. Elas estão por vir. Fala-se no real digital, fala-se no dólar digital, fala-se no euro digital. E essas moedas são muito ruins em termos de liberdade. Por quê? Elas são um link direto entre você e o Estado, você e o governo que te regula. Quando o Estado ou o governo ele tem acesso a todas as transações que você faz com essa facilidade, ele consegue mapear o quanto que você gasta com o quê, aonde que você faz esses gastos, tudo. Aonde que você foi determinado dia, porque você vai passar o cartão. No caso de CBDCs, não existirá mais dinheiro físico. Então, todas as transações elas são, né, de alguma forma, rastreadas. E ele coloca aqui, né, que você não precisa mudar o seu padrão de gasto com medo de que outros descubram por conta disso. Porque se você tem um governo muito centralizador, né, que faz esse rastreio de tudo e fala, por exemplo, olha, quem mora no bairro tal não pode comprar, não pode ir no outro bairro. Se você for escondido e quiser gastar o dinheiro lá, você não consegue, o seu cartão não passa porque o governo consegue bloquear. Entendeu como é que é complicado? Ou se você, por exemplo, não, essa eleição eu não quis votar, eu quis me abster. Ou eu votei no partido contrário. Eles conseguem bloquear certas compras suas. Está na mão do governo, o governo faz o que ele quiser com todas essas transações. Então, assim, a ideia dele é te dar privacidade a esse ponto, de você não se preocupar com isso. É uma discussão absurdamente grande. Foge até um pouco, né, da questão da história, mas é importante. Foi importante colocar isso aqui na parte da história do Monero por conta do fato dessa privacidade ser uma das primeiras preocupações da moeda. Ser lá em 2013, 2014, quando ela foi criada, e se manter até hoje. E é importantíssimo que você entenda esses aspectos para que isso continue fazendo parte da história. É importante que a privacidade seja essencial. Primeira coisa do Monero. Falou em Monero, você pensa privacidade. Outra coisa aqui, também, né, o último ponto, falando dos princípios, né, da criação do Monero, seria a descentralização. Olha só, ele fala que a intenção do Monero é prover o maior nível de descentralização, tanto na segurança da rede quanto no desenvolvimento do código. Ele funciona, né, com um algoritmo Proof of Work e ele previne que hardware especializado em mineração tome conta da rede e, com isso, ele permite uma distribuição mais justa de todas as recompensas dos blocos minerados. Vamos por partes, então, vamos falar isso aqui, olha só. O mais alto nível de descentralização, tanto na segurança da rede quanto no desenvolvimento do código. É porque o desenvolvimento do código do Monero é aberto. Tá? Para quem quiser desenvolver para ele, é só entrar na comunidade, você começa a colocar lá e isso é levado para frente ou não. As pessoas podem concordar ou discordar, e isso pode até ser implementado. Não é nada fechado, não é uma empresa fechada. Tá? Isso aqui é feito pela comunidade. E a segurança da rede ela é mantida usando o Proof of Work, que é o mecanismo de consenso mais seguro ultimamente, tá? Proof of Stake e Proof of History, seja lá de qual for, outro Proof que você imaginar, não é tão seguro igual o Proof of Work. Outra coisa, ele é anti-ASIC Mining. ASIC Mining, eu já falei algumas vezes, é aquela forma de mineração que você usa um hardware específico. Aqueles anti-miners que usamos, né? As pessoas usam para minerar Bitcoin, por exemplo. O algoritmo do Monero ele é resistente a isso, porque se você começa a colocar esse hardware muito específico para minerar
você começa a ter um custo cada vez maior, né? Você vê, já é o caso de placas de vídeo minerando Ethereum, e Bitcoin nem se minera mais com placa de vídeo, né? Agora tem que ser só essas ASICs, essas coisas para mineração, esses rigs de mineração, você monta uma fazenda e tudo mais. Quando você faz isso, você aumenta muito o custo para você começar a minerar. Se você aumenta o custo, você dá acesso a menos pessoas, porque tem que ter dinheiro. Se você dá acesso a menos pessoas, você não está descentralizando, muito pelo contrário. Então, para prevenir isso e garantir a descentralização, o algoritmo do Monero ele é resistente a essas ASICs. E toda a distribuição das recompensas do bloco vai para os mineradores, não vai nada para o desenvolvedor, tá? Importante. E é mais fácil de você minerar, você consegue minerar com computador velho mesmo. Eu faço isso, é super tranquilo de ser feito. Continuando aqui, o Monero, né, o desenvolvimento e a pesquisa do Monero são conduzidos por meio de uma colaboração global. Existem pessoas de N lugares do mundo e ninguém sabe quem são essas pessoas. Geralmente são pessoas muito ligadas com questão de privacidade, isso é sensacional. Tá? E o projeto ele é carregado com a maior transparência possível. Se você entrar no site, né, não no site do Monero em si, mas existem outros sites onde as pessoas se reúnem para falar sobre o desenvolvimento, você vê que sim, é tudo aberto, não tem segredinho, não tem ranking, não tem nada disso não, tá? Cada decisão de desenvolvimento é aberta para discussões públicas e todo grande desenvolvimento, toda grande reunião para desenvolvimento, ela será sempre publicada online. Bom, era basicamente isso que eu queria trazer para a história do Monero, tá? É um pouco curto, um pouco mais curto, né, esse capítulo, eu diria, porque foi apenas a parte histórica, mas era importante que você soubesse de onde ele veio, como ele começou e todos esses valores que fazem, né, que trouxeram ele até aqui e que certamente vão fazer diferença no futuro para ele. Depois você dá uma olhada, por favor, aqui no restante dos capítulos que eu planejo trazer para cá. E, mais uma vez, você que assistiu até este momento, eu agradeço. Muito obrigado.